Minha mãe, ela é filha de um casal separado. O meu avô era dependente do álcool. Então a minha avó, para sobreviver, ela abandona a casa, ela separa do meu avô e vai embora do Paraná. Minha mãe nasceu em Maringá. E a minha avó sai daquele contexto de uma família rica, meu avô era fazendeiro, e ela decide mudar para a capital de São Paulo, com 2 bebês. A minha mãe com 2 aninhos de idade e a minha tia por volta de 6 meses, para sobreviver. Meu avô chegava embriagado, tentava matá-la na madrugada com facão, ela tinha que pular a janela, dormir no mato com seus bebês, na chuva. Então ela não aguentando mais isso, separa. E isso na década de 50. Pensa uma mulher na década de 50 que se separa. Então ela chega em São Paulo, percebe que não vai dar conta de tudo aquilo. Ela vai até Minas, um vilarejo em Minas Gerais, onde a própria mãe morava. E ali ela decide deixar a minha mãe. Ela não daria conta de cuidar de 2 crianças no centro de São Paulo. Minha avó chegou a dormir debaixo da ponte, com seus bebês. Então ela chega ali naquele vilarejo, fica um pouco com a família, minha mãe não conhecia ninguém. Num dia então ela pega minha mãe e ela coloca minha mãe sentada num banquinho de madeira na sala e diz assim: Betinha, eu vou à cozinha buscar uma boneca para você. Fica esperando a mamãe. E a minha mãe ficou ali sentada por muito tempo. Quem assistiu a cena falava que era de doer o coração de ver aquela menininha sentadinha esperando a mãe voltar com a boneca. E quando a minha avó não volta, a minha mãe desce do banquinho, vai até a cozinha, não acha a mãe, sai pela porta dos fundos, dá a volta no quintal, entra pela sala e fica fazendo esse movimento por muito tempo, até perceber que a mãe e a irmã haviam desaparecido. A minha avó vai embora para nunca mais voltar. E a minha mãe cresceu com uma pergunta muito profunda: se Deus me ama, porque eu sou a única criança desse vilarejo que não tem pais? Por que eu fui deixada? E era uma resposta que ela não tinha. Porque justo eu, que já entendia, que já sentia falta, numa casa onde ela não conhecia ninguém, ela foi deixada. Foi muito bem criada pela minha bisavó, amparada pelos primos, mas sentia falta do pai e da mãe e dessa família. E a minha bisavó sempre falava assim: a sua mãe vai voltar para te buscar porque ela te ama. E a minha avó não volta. E a minha mãe cresce com essa pergunta. Enfim. Agora vamos para o ano de 2005. Isso acontece em 1959, 1960, quando ela é deixada ali. E eu sabia dessa história, né? Sempre soube dessa história. A minha mãe, quando ela percebe então que perdeu pai, mãe, todo mundo, a minha mãe deixou de falar. Ela volta a falar só com 7 anos de idade. Uau. Tamanho foi o trauma. Ela provavelmente, a hipertensão que a matou aos 47 anos de idade, foi desenvolvida pelos traumas, porque com 13 anos de idade ela entrou em coma pela hipertensão. E ela faleceu hipertensa. Então parece que foram os traumas. Já chegamos no ano de 2005. Estou em vésperas do meu casamento, indo entregar convites para parentes. Estávamos voltando da casa de parentes. Estávamos no carro eu, o André, que hoje é meu marido, e a minha mãe. E nós conversávamos sobre a vida. Eu lembro assim, eu virei para o banco de trás, não imaginava que em 3 meses ela faleceria. E eu falo assim: mãe, me conta uma coisa. A senhora parece que rompe com a lógica do sofrimento. Como a senhora que não cresceu com o pai, com a mãe, como a senhora consegue ser a melhor mãe que eu conheço? Como a senhora consegue ter tanto amor pra gente? Tanta paciência? E como a senhora consegue ser a pessoa mais acolhedora que eu conheço, sendo que a senhora foi rejeitada por uma sociedade? Ela era filha de pais separados, de mãe separada, de mulher separada, que o problema era a mulher, né? Então, as mulheres separadas, o apelido era tomadeira de marido dos outros. Então, a minha mãe, filha de tomadeira de marido dos outros, tomadeira de marido seria. Então, ela vivia à margem da sociedade. Ninguém queria minha mãe muito para amiga das filhas,
namorar com o filho, ela vivia sempre com a avó dela, ali quietinha, ia em poucas festas. Mãe, como que a senhora consegue ser tão acolhedora? A senhora foi rejeitada, o que a gente aprende é, apanhou, só sabe bater. Não recebeu o abraço, não consegue acolher. Sabe, pastor, a minha mãe me deu uma resposta tão profunda, que para mim foi o divisor de águas na minha vida. Ela, na simplicidade dela, uma mulher que tinha só até a 4ª série do ensino fundamental, mas muito inteligente porque ela lia muito. Ela disse assim, filha, eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Então eu cresci com o sonho do dia que a minha mãe abriria a porta do meu quarto e diria assim, filhinha, boa noite, a mamãe te ama. É por isso que eu abro a porta do quarto de vocês todas as noites, para dizer, boa noite, a mamãe ama vocês. Filha, não deve ter nada mais gostoso do que comida de mãe. É por isso que eu faço questão de cozinhar para vocês. Deve ter coisa mais gostosa do que colo de mãe? Ela falou assim, por isso que você tá aí, ó, para casar, e eu faço questão que você deite no meu colo. E eu sou a pessoa mais indicada para ser a pessoa mais acolhedora, porque eu sei o que é viver nos cantos da vida. Eu sei o que é estar assim, olha, e ninguém perceber necessidade. Eu sei o que é estar assim, todo mundo ser convidado e você não ser. Então, quando eu vejo alguém às margens da vida, eu já estive lá. E eu sei o quanto dói. Por isso, eu sou a pessoa mais indicada para ir lá, tirar a pessoa daquela condição. Para quem está procurando o amor verdadeiro, para quem vive o abandono, perguntas sem respostas, Deus é esse lugar. Deus é este ser que ama e que completa aquilo que ninguém pode completar. E isso é profundo demais. E isso traz descanso para a alma.